Câmara impõe nova derrota. A presidente Dilma Rousseff aprova a redução da dívida dos estados. Governo de São Paulo lança programa de combate à dengue. Na luta contra o câncer, mulheres com risco hereditário adotam medidas radicais para evitar a doença. Prosseguem as buscas pelas vítimas do acidente com o avião que levava 150 pessoas e caiu nos Alpes franceses. No Pará, uma cena impressionante. Cratera engole micro-ônibus e veículo é levado pela enxurrada. Hoje tem a estreia da Dica Literária. Toda semana eu trago para você sugestões para bons momentos de leitura. E na hora do esporte, os preparativos para o choque rei. São Paulo e Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Paulista. Olá, boa tarde. Boa tarde. A gente começa com o que é uma dor de cabeça para muita gente. As empresas de telefonia, TV a cabo e internet lideram as reclamações dos consumidores no cadastro do Procon de São Paulo. Em terceiro lugar, aparece pela primeira vez uma empresa de eletrodomésticos. E ainda tem os bancos, né? Quer dizer, não falta reclamação, né? Continuam na lista com o pior índice de reclamações não resolvidas, todas essas empresas. A repórter Adriana Cimino está lá no Procon, vai detalhar para a gente um pouquinho mais essa lista e o que fazer em caso de reclamações, né, Adriana? Boa tarde. Boa tarde, Aldo. Uma boa tarde a todos. Das mais de 8.400 empresas cadastradas, as que mais receberam reclamações foram o grupo Vivo Telefônica, em segundo lugar o grupo Claro Net Embratel e em terceiro a empresa Lenovo CCE. A gente vai conversar agora com a Fátima Lemos, que é assessora técnica do Procon. Fátima, quais foram os principais motivos de reclamação? Boa tarde. Boa tarde. Eu dividiria os problemas que chegaram ao Procon basicamente em três: qualidade, funcionamento de produtos e serviços que não estão adequados, a questão da informação também que envolve a qualidade, consumidor que não recebe toda a informação que deveria na hora de contratar um produto, de comprar um produto ou de contratar um serviço, as ofertas que não são cumpridas. Também um outro problema que chegou ao Procon são as questões de cobrança, que o consumidor sendo cobrado por serviços que ele não solicitou, sendo cobrado diferente daquilo que ele contratou, e os problemas de atendimento, que também a gente vê aí as empresas tendo novas ferramentas, criando novas possibilidades do consumidor ser atendido, mas falta efetividade no atendimento e isso tem trazido o consumidor ao Procon. Então, qualidade, cobrança e as questões de atendimento são basicamente o que traz o consumidor ao Procon. Falando em atendimento, como uma vítima de mau atendimento deve proceder? Apesar do consumidor ter dificuldade em ser atendido pelas empresas, é obrigação da empresa atender. Então, procurar os canais da empresa, seja o saque, a ouvidoria, e procurar, claro, um canal externo. O Procon está sempre à disposição do consumidor, caso ele não tenha a solução dentro dos canais da empresa. Obrigada pelas suas informações, Fátima. Quem precisar, então, fazer essa reclamação, pode entrar no site do Procon. O endereço é procon.sp.gov.br. Aldo. Ok, obrigado, Adriana, pelas dicas. Gabriela. Olha, de manhã a Adriana foi atrás de outra história que ela nos conta agora. Crianças de 8 a 12 anos fazem hoje um curso de primeiros socorros. Parece cedo demais, mas não é. Meninos e meninas de famílias carentes costumam ficar sozinhos em casa com irmãos, idosos, enquanto os pais trabalham. Isso ajudaria em situações de emergência. A sala preparada com manequins de simulação indica que orientações sobre primeiros socorros vêm aí. Quem vai aprendê-las? Crianças de 8 a 12 anos, como o Gabriel. Quando acontecer alguma coisa da minha família assim, desse tipo, eu posso ajudar ela. Para ele, saber como agir em situações de emergência é importante. Ele já tem responsabilidades de gente grande, como, por exemplo, trazer Júlia, a irmã mais nova, em segurança para a escola. O curso é uma parceria entre o Instituto Horas da Vida e o HCOR. Em meia hora, as crianças aprendem a reconhecer uma parada cardíaca, como e para quem pedir ajuda e o que fazer até que a assistência chegue. Parece muita responsabilidade, mas não se deixe enganar com a pouca idade desses alunos. É muito comum a gente ter esse tipo de treinamento, de cursos em outros países, Estados Unidos, países do continente europeu. E é muito comum o relato de crianças que fizeram esse atendimento na prática, de familiares, pais, avós, pessoas próximas da família, com sucesso.
A música e a luz mostram o ritmo certo da compressão torácica. As cartilhas da Turma da Mônica deixam o aprendizado ainda mais didático. Os ensinamentos até podem ter cara de brincadeira, mas aqui o assunto é sério. A gente está salvando vidas. Isso aí. Vamos falar um pouquinho de arte, cultura, educação também. Pablo Picasso em São Paulo. Uma exposição reúne 90 obras do artista e de outros espanhóis. Tem até, sabe o que? Esboços e todo o processo de criação de uma das suas grandes obras, a Guernica. A repórter Laís Duarte está no Centro Cultural Banco do Brasil e conta essa história pra gente. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Esse é um daqueles momentos em que o repórter pode realmente se sentir privilegiado de estar em algum lugar, viu, Aldo? Porque aqui estão algumas das maiores obras de Pablo Picasso, como essa aqui, por exemplo. Olha, O Pintor e a Modelo, de 1963. E não tem só Pablo Picasso por aqui, não. Também Miró, Salvador Dalí. E a gente nem pode dizer que tem só pinturas. Tem também esboços, desenhos, tem também esculturas à disposição do público que comparece ao CCBB. Muita coisa para ver. Quem está na fila também tem atração. Enquanto espera, para ambientar o público nesse universo da arte espanhola, tem também música, teatro, apresentações de circo. Os motivos não faltam para aparecer por aqui. Até porque o CCBB pensou com tanto carinho nessa exposição que tem poucas pessoas por sala, para a segurança das obras e também para garantir que o espectador possa apreciar devidamente cada obra como essa. Se você ainda não está convencido de que quer comparecer por aqui, eu vou dar mais um motivo. Quem vê essas obras lá na Espanha tem que pagar para vê-las no museu. E aqui é tudo de graça, das 9 da manhã até as 9 da noite, até o dia 8 de junho. Aldo, enquanto você fica aí no jornal com a Gabi, eu vou apreciar a exposição, tá bom? Tá bom, Laís, fazer inveja, né? Só um detalhe, não deu para a gente mostrar a instalação da Guernica, ela não pode sair da Espanha por uma questão, obviamente, de segurança, mas tem lá um espaço destinado com uma projeção, um filme que mostra como ela foi feita e realmente é um espetáculo muito bacana, vale a pena. Gabriela. Falar de saúde, mulheres que têm risco genético de desenvolver câncer adotam medidas extremas para se livrar da doença. Um exemplo é a atriz Angelina Jolie. Para isso, o exame genético precisa estar disponível para a população. O sistema público não cobre, mas os planos de saúde são obrigados a oferecer o procedimento. Considerada uma das atrizes mais belas e talentosas do cinema, Angelina Jolie, de 39 anos, fez dupla mastectomia em 2013 e revelou ter retirado os ovários. A atriz herdou da mãe, que morreu de câncer, a mutação do gene BRCA1, que aumenta a chance de tumores. Moradora do interior de São Paulo, Priscila também retirou as mamas e em breve não terá mais os ovários. O roteiro da administradora de empresas é idêntico ao da estrela de Hollywood, herdou da mãe a mutação genética. Você vê a pessoa sofrer e a última coisa que você quer é passar pela mesma situação que a pessoa está passando. Então, eu corri atrás para o que eu puder fazer para prevenir. Eu vou fazer. Mulheres com essa alteração nos genes têm 70% mais chances de desenvolver o câncer. Em 2014, foram quase 6 mil novos casos de câncer de ovário no Brasil. No mundo, são quase 250 mil diagnósticos todos os anos. As alterações no DNA podem ser detectadas precocemente através do exame genético. O Brasil faz o sequenciamento de DNA para várias doenças genéticas, inclusive para identificar a predisposição para o câncer de mama e de ovário. Só que o exame não está disponível na rede pública de saúde. E na rede particular, ele não sai por menos de R$6 mil. Desde o ano passado, uma norma da Agência Nacional de Saúde obriga os planos de saúde a cobrirem os testes genéticos. Priscila fez o exame antes da nova lei e precisou pagar a conta. O Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo oferece o exame pelo preço de custo, R$ 3.500. É extremamente importante que esse teste esteja disponível para toda a população. Além de você salvar a vida da pessoa, você faria uma economia gigantesca nos custos hospitalares. A gente ainda fala de saúde. Os casos de dengue aumentaram mais de 160% este ano em todo o Brasil. Em São Paulo, já são mais de 80 mil ocorrências. A Secretaria de Saúde do Estado anunciou hoje um programa para evitar que a epidemia continue se espalhando por São Paulo. Um mosquitinho capaz de alarmar o Brasil.
O mapa da dengue mostra um quadro preocupante. Já são 340 municípios em estado de risco de epidemia, incluindo a capital do Mato Grosso, Cuiabá. A situação é mais grave na região norte do país. Outras 877 cidades decretaram estado de alerta, o que inclui 18 capitais, entre elas São Paulo. Até o início deste mês, quando foi divulgado o último balanço, já eram registrados 224 mil casos, 162% a mais que no mesmo período do ano passado. O Ministério da Saúde também se preocupa com a febre chikungunya, uma doença parecida com a dengue que causa dores fortíssimas no corpo. Já foram confirmados 1.049 casos autóctones, ou seja, ocorridos no próprio país em pacientes que não viajaram para o exterior. São Paulo já tem mais de 100 municípios em estado de epidemia, o que significa que foram registrados mais de 300 casos de dengue para cada grupo de 100 mil habitantes. Na avaliação da Secretaria Estadual de Saúde, alguns municípios não conseguiram dar a atenção necessária ao combate ao mosquito Aedes aegypti. São Paulo já registrou 80.283 casos em 2015. O número é 73,8% maior do que no mesmo período do ano passado. 70 pessoas já morreram em decorrência das complicações causadas pela doença. O governo do estado anunciou um aporte de 6 milhões de reais para tomar ações de combate à doença. Serão contratados 500 agentes da SUSEM, a Superintendência de Controle de Endemias, totalizando 1.000 funcionários no estado. A Polícia Militar dará o apoio com 30 médicos e a iniciativa privada irá distribuir cartazes e folhetos educativos em supermercados, estradas e mensagens pelo celular. Outra medida é a antecipação da pesquisa da vacina contra a dengue que está sendo testada no Instituto Butantan. O pico deve ser por agora em abril e o decréscimo a partir de maio. As nossas ações não objetivam só 2015, elas objetivam 2015 e 2016. Porque dengue não dá para arrefecer um minuto. É, problema grave, né? Certo. Uma cena impressionante aconteceu no sudoeste do Pará. Um micro-ônibus foi engolido por uma cratera. Um dos passageiros filmou o momento em que o micro-ônibus tenta passar pela pista da Transamazônica, entre as cidades de Itaiatuba e Rurópolis. O asfalto cedeu e as duas rodas de trás ficaram presas. Felizmente, todos os passageiros saíram correndo a tempo e ninguém se feriu. Uma corda foi usada para amarrar o veículo a um caminhão e tentar evitar que o micro-ônibus caísse. Mas não deu certo. E o resultado foi esse mergulho na enxurrada. Veja de novo. É impressionante. O vídeo continua e dá para ver o ônibus indo embora ali. Ainda bem que ninguém se machucou. É, que todo mundo conseguiu sair. A chuva também causou estragos em outras regiões do país. Veja aí no nosso giro de notícias. Na capital federal, Brasília, um temporal inundou ruas e avenidas e chegou a arrastar carros. Em apenas um dia, caiu a água esperada para todo o mês de março. No Rio Grande do Norte, a tempestade foi comemorada. Em Angicos, o rio encheu depois de 3 anos de seca. Cenas de luta livre na Câmara Municipal de Orlândia, no interior de São Paulo. O vereador Luiz Antônio de Abreu, goiano, do PSB, e Michele Junqueira, do PMDB, discutiram no plenário. A vereadora quer ganhar no grito. Vocês são mentirosos. Quem não gostou nada foi o ex-prefeito da cidade, Oswaldo Junqueira Neto, marido da vereadora, que tratou de resolver as diferenças no tapa. Em Santa Catarina, acabou a farra. O diretor do presídio de Blumenau e 12 agentes penitenciários foram detidos por facilitar a vida dos detentos em troca de dinheiro. Mais de 20 presos foram beneficiados. Drogas entravam com facilidade, funcionários levavam material de higiene pessoal para casa e teriam facilitado uma fuga há 2 meses. E mais, pelo menos um dos detentos saía da cadeia para jantar ou passar a noite na casa da namorada e com escolta policial. Muita cara de pau, né? Vamos às notícias internacionais. Equipes de resgate retomam os trabalhos de busca pelas vítimas do acidente com o avião da Germanwings que caiu nos Alpes franceses. A lista de passageiros ainda não foi liberada, mas está confirmado que a aeronave levava 150 pessoas de 15 nacionalidades diferentes. Peritos também querem encontrar ainda hoje a segunda caixa preta do avião.
Os destroços estão espalhados por uma área de 2.000 metros quadrados, no topo da cadeia montanhosa dos Alpes, no sul da França. O avião ia de Barcelona, na Espanha, a Düsseldorf, na Alemanha, mas teve problemas no meio do voo, sofrendo uma brusca perda de altitude. 16 passageiros do voo eram estudantes alemães que voltavam de um intercâmbio em Barcelona. Na escola em que estudavam, na pequena cidade de Haltern, as aulas foram canceladas. Mas em uma entrevista emocionada, a diretora da escola informou que o local ficará aberto para receber pais e alunos que queiram conversar sobre o acidente e que o colégio vai oferecer apoio psicológico aos amigos e colegas das vítimas. No aeroporto de Düsseldorf, funcionários da empresa e de outros setores fizeram 1 minuto de silêncio para homenagear as vítimas. Apesar da expectativa das famílias, o promotor que acompanha as buscas informou que mesmo quando todos os corpos forem encontrados, a identificação pode levar semanas. A primeira caixa preta do avião já foi achada. Segundo as autoridades, ela está danificada, mas é possível recuperar os dados. As equipes de resgate chegam de helicóptero, já que o local da queda é de difícil acesso por terra. As causas do acidente só serão esclarecidas com a análise das 2 caixas pretas, mas a companhia Germanwings já descartou a hipótese de terrorismo. A grande questão nesse momento para os investigadores é que o silêncio dos pilotos, que não houve nenhum tipo de comunicação e o avião ficou 8 minutos em queda. E nesse momento começa uma coletiva de imprensa da chanceler alemã Angela Merkel. A gente já tem as imagens aí. O presidente francês François Hollande e o Mariano Rajoy, primeiro-ministro espanhol, eles estão reunidos para falar sobre o acidente. São as 3 principais nacionalidades, né, dos passageiros desse avião. Exatamente, o avião saía da Espanha, ia para a Alemanha, a maioria dos passageiros era de alemães, mas havia também 45 espanhóis. E o presidente François Hollande, que está aí à frente das investigações, do resgate, já que o avião caiu na França. A gente vai acompanhar... Vai continuar acompanhando aqui, a nossa produção vai continuar acompanhando essa coletiva e qualquer informação a gente traz daqui a pouquinho para você. Mudar de assunto mais leve, nem tanto, né? Veja só, os elefantes podem desaparecer em até 20 anos, viu? Essa é a conclusão de especialistas durante a Conferência Internacional para a Preservação dos Elefantes Africanos em Botsuana. O maior mamífero terrestre do mundo corre sérios riscos de sumir da natureza em 1 ou 2 décadas. Esta é a conclusão dos especialistas reunidos na Conferência Internacional para a Conservação dos Elefantes Africanos em Botsuana. A única saída é a execução de medidas fortes contra o tráfico de marfim, que deixa entre 25 e 30 mil animais da espécie mortos todos os anos. Uma mortalidade que supera a média de nascimento. Os estados africanos já tinham se comprometido em 2014 a aplicar várias medidas de proteção e voltaram a reafirmar a luta nesta segunda-feira, defendendo principalmente o combate à corrupção. A caça em grande escala se tornou muito comum nos últimos anos, o que sugere a participação de sofisticados grupos criminosos. Estes grupos aproveitam os conflitos, o descontentamento social, governos impopulares e a corrupção de alguns países com reservas de elefantes para obter e transportar o marfim para a venda. De acordo com números da conferência, em 2013 havia 470 mil elefantes na natureza e os mapas do tráfico mostram que o marfim escoa principalmente por portos do Quênia e da Tanzânia. O destino final é geralmente a China ou a Tailândia, onde se tornam joias ou esculturas. Olha, hoje a gente começa um novo quadro aqui no JC1, capitaneado pela Gabriela Maier, que é a resenha de livros. Quer boas dicas de leitura? Ela tem. Espero trazer ótimas dicas. E na estreia da Dica Literária, eu escolhi uma obra contemporânea para a gente conhecer melhor um pouquinho um autor que tem ganhado espaço no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Inclusive é uma homenagem ao Aldo Quiroga, porque ele é conterrâneo dele, é o chileno Alejandro Zambra. E hoje a gente fala do primeiro romance publicado por ele, que chama Bonsai. Um livro pequeno, já no tamanho faz referência ao título, que bonsai é aquela miniatura de árvore. Esse livro aqui, eu até trouxe ele para mostrar como ele é levinho, 91 páginas, só dá para ler rápido.
rapidinho. O Alejandro Zambra nasceu em 75, em Santiago, capital chilena. Ele é professor de literatura e antes de escrever romances, ele escrevia poesias. Esse primeiro romance, esse aqui é o Alejandro Zambra, conterrâneo do Aldo Quiroga. E o Bonsai é a história de um casal de estudantes que devora romances, Júlio e Emília. Eles vivem uma história de amor baseada nas obras que eles leram. E aí, o conflito da história começa quando eles leem um conto, Tantalha, do autor argentino Macedônio Fernandes. Os dois são reais, o conto e o autor existem, de verdade. O problema é que nessa história, a história de um casal que compra um bonsai, cuida do bonsai como cuida da relação e o bonsai um dia morre e mata o amor junto. E eles se identificam com a história mais do que eles deveriam e aí começa a degringolar. Esse livro ganhou destaque por causa de um recurso bem original. A gente tem aqui a primeira página do livro. Essa é a primeira frase do livro. No final, ela morre e ele fica sozinho. O Alejandro Zambra ganhou destaque por conta desse recurso, que ele começa contando o fim do livro. Ele ganhou vários prêmios, esse livro mesmo ganhou vários prêmios. A inclusão dele na lista de nomes de escritores de língua espanhola mais promissores da atualidade. Parece que ele tem muito a oferecer. Já tem outros 2 romances publicados, todos têm tradução em português. Então, se você gostar desse, quiser continuar, tem mais 2 para você continuar com ele. É isso. Quer comentar nossas reportagens? Dizer pra gente se leu o livro, se gostou do livro, se não vai ler o livro? Hein? Chileno ou não, boa dica. Chileno contemporâneo, que os chilenos mais antigos que são mais conhecidos, né? Verdade, esse é novo. Estamos lá no Facebook e no Twitter, facebook.com/Jornal da Cultura Primeira Edição, tudo junto, sem tio, sem cedilha, no Twitter, @JCPrimeira. Vamos lá ao nosso registro diário daqueles que nos escrevem. Jaime de Almeida, Marilda Kubik, Nena Sampaio, Eric Loyola, Jael Rosignoli, Guilherme Venaglia e Márcio Menezes. Obrigado pela audiência e pela participação. E a seguir, deputados votam a favor de regra que baixe o valor de dívida de estados e municípios e Câmara impõe uma nova derrota à presidente Dilma Rousseff. E mais, pelo Campeonato Paulista, Palmeiras recebe o São Paulo pela primeira vez no Allianz Parque.